Boa noite, pessoal. Antes de passar para a professora, eu queria só dar um recado. Semana passada, não sei se nessa turma ou da outra, alguém perguntou se eu iria postar a terceira aula, de sistema de informação lá na plataforma, porque tem a primeira, tem a segunda e aí pula para a quarta. É que a terceira aula não teve, porque naquela semana aquela aula foi substituída por uma palestra sobre inteligência artificial e negócios. Então a terceira aula foi essa palestra. Por isso que não tem lá, tem a primeira, a segunda e aí pular para a quarta. Era só isso que eu queria lembrar, porque alguém comentou semana passada e na minha cabeça eu não lembrava disso. Eu falei que estava lá, mas aí quando eu olhei não estava. Foi isso. Foi uma semana que a gente não teve aula, beleza? Então era só isso mesmo. Daqui a pouco eu vou dar mais algum recado. Estou esperando a Josi, que ela ia me passar um texto. Mas por enquanto é isso. Obrigado, Douglas. Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos aí para a nossa segunda aula da disciplina de Engenharia de Software. Semana passada a gente teve a nossa primeira aula. E aí, gente, antes da gente começar a nossa aula, eu queria propor para vocês de a gente adiantar as nossas aulas, né? Para não ficar ali na semana do Natal e da semana do Ano Novo. Né? Então, nós teríamos aula dia 22 de dezembro e dia 29 de dezembro. Aí a gente iria adiantar essas duas aulas. Então, como é que ficaria? Nessa semana, nós teríamos aula na quarta-feira, então seria a nossa terceira aula, e na semana que vem nós teríamos aula, então, na segunda, dia 15, e depois na quarta, dia 17. Né? Então, nós iríamos ali estar adiantando as duas aulas, Natal e virada do ano, né? Para que a gente, para vocês ficarem livres, né, pessoal? Aproveitar ali o Natal, aproveitar ali a virada do ano, tá? Então, vão colocando aí no chat, vocês podem comentar com os colegas que não estiverem participando no momento, né? Que se vocês toparem, então, na quarta-feira agora, a gente já tem a nossa terceira aula, e daí na semana que vem a gente tem mais duas aulas, né? E aí a gente finaliza o nosso ano tranquilos, e aí ficaria só a prova aí para vocês estarem então realizando, tá certo? Todo mundo aí concorda, né, gente? Oh, que maravilha! Então tá certo. Depois eu vou passar para a Josi, né, a coordenadora, e ela vai depois enviar o comunicado certinho. Então, fica agendado, certo? Quarta-feira é a nossa terceira aula. Então, nós temos hoje e quarta. Tá certo, pessoal? Muito bem, muito bem. Então, vamos começar. Né? Semana passada, a gente introduziu, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Nessa questão da prova, a data veio errada no sistema, está dia 1º. Isso, Vitor, 7h30 também, tá? Então, fica o mesmo horário na quarta-feira para a nossa terceira aula. Daí, na semana que vem, então, a gente antecipa, né, as aulas aí em vez do final do ano. Daniel, vou pedir para depois o Douglas estar verificando essa questão aí sobre a data da prova, tá certo? Bom, gente, na semana passada, então, a gente começou a nossa disciplina, a gente introduziu e nós falamos sobre processos. Né? Então, a gente viu ali os processos do desenvolvimento, a gente viu sobre o ciclo de desenvolvimento e hoje a gente vai trabalhar com a parte sobre os requisitos. Né? Então, a gente vai entender um pouquinho a importância dos requisitos, definir o que são os requisitos. A gente vai ver a classificação dos requisitos, então a gente vai ter requisitos de usuário, requisitos de sistema, requisitos funcionais, não funcionais, requisitos de negócio. E aí, no meio da aula, né, a gente vai praticar também a identificação de requisitos. Então, eu preparei umas atividades
para a gente estar desenvolvendo, tá? E eu preparei também, gente, um QR Code, tá? Para que vocês possam enviar as respostas ali através desse QR Code, tá certo? Esse QR Code que eu vou passar depois para vocês é o que nós vamos utilizar durante as aulas, tá certo? Então, o QR Code que eu criei da disciplina, ele é um repositório. Então, atividades, respostas daquilo que eu for colocando para vocês na aula, vocês podem estar enviando por esse QR Code que depois eu vou passar aqui no slide para vocês, tá certo? Então, isso vai ser para a gente praticar, trabalhar com exercícios, fazer os desafios ali para vocês entenderem bem essa classificação dos requisitos, como que a gente utiliza. Então, vou dar para vocês aí alguns casos práticos de telas, vou dar sobre um sisteminha para vocês estarem compreendendo ali como classificar esses requisitos, tá certo? Então, para a gente começar, a gente gasta um bom tempo e a maior parte do esforço dentro de um projeto não é implementando, não é testando, mas sim tentando decidir o que é que a gente vai construir. Essa é uma frase do Brian Lawrence, ele era um arquiteto de software, e ele coloca, né, então, que a questão de você implementar ou você testar não é o que você gasta um esforço, e sim tentando decidir o que você vai construir lá na frente. E aí vem uma pergunta, né? Que eu quero que vocês pensem nessa frase aqui, e eu acredito que muitos que são da área, e mesmo quem não é da área, já deve ter ouvido falar nessa frase, gente. Eu sei o que você pensa que entendeu o que eu disse, mas o que você não entende é que aquilo que eu disse não era o que eu quis dizer, né? Essa frase, gente, ela é o desespero de qualquer analista, de qualquer engenheiro, né? E muitas vezes é uma frase que o cliente nos diz, principalmente quando você faz a entrega de alguma funcionalidade do sistema ou quando você entrega algo que ele pediu. Aí ele vem com essa frase, né? Ele sabe que você pensou, que entendeu o que ele disse, mas não era muito bem aquilo que ele quis dizer. E essa frase, gente, ela tem uma pergunta por trás dela, né? Será que o cliente ele não sabe o que é necessário para o sistema? Porque se ele pediu para você fazer algo, para você desenvolver algo, criar algo, né? Será que ele não sabe o que é necessário? Essa pergunta pode ser que os usuários finais, né, se a gente for pensar, eles têm que ter um bom entendimento, né, das características, das funcionalidades, que o sistema o qual ele está solicitando para você desenvolver, ele deveria possuir, né? Mas, em muitos casos, gente, a resposta é não, né? O cliente, às vezes, ele não sabe o que é necessário, né? E por que às vezes ele não sabe o que é necessário? Porque muitas vezes existe o lado técnico, né? Às vezes a forma como que ele te pediu aquilo para desenvolver na cabeça dele é o dia a dia, mas não foi numa linguagem técnica, às vezes o analista não questionou, o analista não perguntou, né? E às vezes são coisas que você acha que está subentendido, mas na frente não é muito bem o que ele queria dizer, né? Lá em 2011, participei como analista de sistemas e o cliente, na época, ele tinha uma autopeças, né? E ele trabalhava com venda, tanto das peças como prestando o serviço. E aí, ele queria cobrar juros, né, de quando o cliente, ele
atrasava o pagamento, né, de algum serviço ou de algum produto que o cliente tinha comprado. E aí ele pediu para a gente implementar isso no sistema dele, que até então não estava calculando, era manual, né, e ele queria algo automático. Então colocava ali a data de vencimento, né, e ficava calculando quantos dias ele estava atrasando o pagamento. Só que, para nós, né, gente, se alguém falar assim, vamos calcular os juros, né, você vai calcular os juros simples em cima do valor, calcula o total de dias, multiplica ali o valor, né, de multa que você vai cobrar, tudo certo, tranquilo, né? E foi questionado ele sobre isso, ele falou ok, e foi implementado. Quando foi entregue a funcionalidade, ele falou que não foi o que ele pediu, né? E não era o tipo de juros que ele calculava, né? E ele calculava juro composto e não juro simples. Então, o bom é que na época a gente já gravava, né, a solicitação, tinha o contrato descrito ali o que seria implementado e ele concordou com o que estava ali, né? Claro que depois a gente fica pensando, né, por que eu não questionei ele, não pedi o exemplo, né, gente, do cálculo dos juros que ele estava falando. Então, como ele assinou e tinha a gravação dele que era aquilo, né, o que aconteceu? A gente alterou e ele teve que pagar um adicional em cima daquilo que ele tinha pedido, né, porque quem passou a informação errada foi ele. Então, em muitos casos, gente, o cliente ele não sabe muito bem o que é necessário, né? Às vezes ele sabe o que é, mas ele não sabe. E às vezes tem muito cliente que eles viajam, né? Eles querem assim que a tecnologia resolva muitas coisas e às vezes, né, você consegue resolver, só que às vezes, né, você não vai conseguir resolver tudo que ele está te pedindo, né? Então, vai muito ali do que o cliente está solicitando e se realmente o sistema, né, e ele vai conseguir absorver aquilo que ele quer, né? Então, essa questão, gente, de verificar realmente o que o cliente quer, né, ele tem muito a ver com entender os requisitos de um problema para ser resolvido, de uma necessidade de um cliente. Hoje é considerado uma das tarefas mais difíceis enfrentadas no desenvolvimento de qualquer software. Tá? Essa é a tarefa difícil, né? Vocês lembram que na semana passada, quando a gente viu sobre o ciclo de vida, né, começando ali com análise, com os requisitos que a gente vai compreender hoje, depois a gente vai para a parte de projeto, vai ali para a parte da implementação. A implementação, gente, ela é demorada, né? Mas ela não é uma tarefa difícil, porque já vem análise, já vem uma documentação, já vem um projeto que chega lá na implementação, para que aquilo siga, né, o que foi que o cliente solicitou. Então, entender muitas vezes, né, o que é esse requisito que o cliente quer, qual é a necessidade, ela é uma tarefa difícil, né? Porque às vezes existe a linguagem técnica, existe a área de negócio, né, gente? Então, às vezes o analista, o desenvolvedor, ele não compreende, muitas vezes, termos da área de negócio daquele cliente. Então, existe aquela parte técnica, existe a comunicação, né, que às vezes ela não é tão certeira naquele momento ali. E aí é aqui que entra, então, a parte, gente, sobre os requisitos, né? Dentro da engenharia de software existe uma disciplina específica que é a engenharia de requisitos, inclusive, né, está no currículo de vocês, onde a gente trabalha especificamente em cima do que são requisitos na hora de desenvolver um sistema. Aí existe, né, toda uma profundidade do estudo dentro do que
a gente trabalha com requisitos. Porque quando você vai desenvolver, muitas vezes o cliente pede para você, olha, vamos trabalhar com cadastro de produtos, eu quero um cadastro de clientes, porque eu quero vender algo, né? Ok, qual que você desenvolve primeiro? Né? Será que eu vou desenvolver a venda? Será que eu vou desenvolver o produto? Será que eu vou começar lá pelo cadastro do cliente? Qual que é a prioridade? Né? Existe prioridades daquilo que você vai desenvolver, porque muitas vezes aquela funcionalidade você vai precisar desenvolver ela antes da outra. E você ocupa, né, as informações que estão ali nessa outra funcionalidade. Então, o que é um requisito, né? Requisitos, gente, elas são descrições do que o sistema ele deve fazer. Serviços que o sistema vai oferecer e restrições para o seu funcionamento correto. Esses requisitos, eles têm que refletir a necessidade dos clientes para um sistema que serve a uma finalidade determinada. Então, eu queria que vocês gravassem bem duas palavrinhas, gente. O que o sistema deve fazer e restrições, tá? Essas duas palavrinhas, elas vão nos identificar depois, né? Lá na frente, os tipos de requisitos e classificações que a gente vai ter, tá certo? Se eu estiver indo muito rápido, gente, e se vocês quiserem perguntar, questionar, vocês podem colocar aí no chat, tá? Restrições, né? Por que restrições? Porque todo sistema, gente, muitas vezes ele vem com restrições, seja da área de negócio, né, ou uma restrição que o cliente precisa que você desenvolva, né? Então, por exemplo, eu preciso imprimir uma nota fiscal para o meu cliente em menos de 2 minutos. Então, percebam que eu estou colocando uma restrição, tem que ser em 2 minutos. Outro tipo de restrição, eu preciso emitir uma nota fiscal para os produtos e enviar, por exemplo, o cupom fiscal para o cliente por e-mail. Então, você tem uma venda, né, pode ser online, e a emissão da nota vai por e-mail. Então, o enviar ao e-mail é uma restrição também imposta ali pelo sistema. Cálculos, gente, de comissão de vendedores, né? São restrições por quê? Porque tem, né, determinadas empresas que o cálculo diferencia, né, de comissão de venda, seja para vendedor, seja ali para o comerciante, para o representante, né, tem ali uma diferença muitas vezes de cálculo. Então, isso também é uma restrição imposta. Restrições, normalmente, elas vêm acompanhadas ali de tempo, elas vêm acompanhadas sobre a área de negócio, né? Às vezes, você precisa imprimir um comprovante. E esse comprovante, ele tem que seguir exatamente à risca, por exemplo, uma norma ou um padrão de um determinado órgão, né? Então, por exemplo, um bilhete, né? Um bilhete ali de passagem, ele vai seguir um padrão, uma norma de órgãos, né? E é isso que define uma restrição também, tá? Muito bem, gente, eu vou compartilhar aqui no chat, tá? O slide, aí vocês podem pegar, tá? Edson, você gostaria de contribuir, perguntar? Pronto, eu gostaria sim, professora. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se encaixa também como restrição, tipo, vou dar um exemplo de está desenvolvendo um sistema para um supermercado, certo? Sim. Aí o caixa, ele só vai ter acesso a certas funcionalidades do sistema, o gerente vai ter acesso a outras. Isso também se encaixa como restrição? Tipo, restrição de usuário, no caso? Sim,
A gente já vai falar um pouquinho que existe requisitos de usuário e requisitos do sistema, né? Nesse caso, se encaixa sim com requisitos de usuário, e ele é uma restrição nesse caso, tá? Isso aí. Tá certo. Gente, compartilhei aqui no chat. Obrigada, Edson. Coloquei aqui no chat para vocês aí o link dos slides, tá? Bom, então chegamos na parte que eu comentei agora há pouco com o Edson, né? A gente tem requisitos de usuário e requisitos de sistema. Requisitos de usuário, gente, eles vão representar alguns requisitos que são mais abstratos e que vai fornecer ao usuário as restrições com as quais este usuário vai operar. Então, é exatamente isso que o Edson colocou, né? Então, determinados usuários, eles têm ali o acesso a determinadas funcionalidades, tá? Então, isso são requisitos de usuário. Os requisitos de sistema, ele já vai expressar uma descrição mais detalhada do que o sistema deve fazer. Então, são descrições mais detalhadas do sistema. Só que, além desse requisito, né, do que o usuário pode acessar, por exemplo, né, a gente também tem ali os requisitos do usuário de quando ele vem um pouco mais abstrato, né? Quando o usuário fala, olha, eu preciso ter uma tela ali para cadastrar as vendas e depois eu quero emitir um relatório. Então, observem que está bem, assim, abstrato, né? O usuário está falando para você algo que ele tem ali no dia a dia. Já o requisito do sistema, ele já tem uma descrição mais detalhada do que o sistema vai fazer, e a linguagem que a gente utiliza no requisito do sistema, ela é mais próxima do desenvolvimento. Então, vocês vão ver que vai ser uma linguagem muito mais detalhada daquilo que o desenvolvedor, do que o programador, ele precisa desenvolver, tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês agora. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. Um do requisitos do usuário e do requisitos do sistema. Então, observe, gente, que o requisito do usuário, ele vai dizer o quê? Ó, o sistema deve gerar relatórios, que vão ser gerenciais mensais, e que mostre o custo do medicamento prescrito por cada clínica durante aquele mês. Então, observem que ele está bem abstrato, né? Ah, ele vai gerar o relatório mensal, vai ter o custo ali da clínica daquele mês. Então, muitas vezes, gente, é assim que o usuário vai te passar o requisito. Bem abstrato, não vai ter detalhes, e aí, o que a gente faz? Nós olhamos para esse requisito do usuário e passamos, então, agora para o requisito de sistema. Então, observem que ele está mais detalhado e que ele tem ali características que é para o desenvolvedor. Então, olha só, no último dia de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. Após as 5h30 do último dia do mês, o sistema deve gerar automaticamente um relatório de impressão. Então, gente, observem que agora já foi mais específico, já foi mais detalhado. Olha, lá no último dia de cada mês, vai ser gerado um resumo. O que vai ter? Medicamentos prescritos, custos e prescrição de cada uma das clínicas. Após as 5h30 do último dia, aí o sistema vai gerar automaticamente. Então, aqui eu tenho o que é para ser feito e eu tenho também uma restrição, que é após as 5h30 do último dia do mês. Então, aqui o desenvolvedor vai ter que programar que isso seja gerado automaticamente. Após as 5h30, vai ter que verificar qual é o último dia do mês, se vai ser 30 ou 31, conforme os meses do ano. Então, observem que ele está bem, né, gente,
detalhado aí, tá certo? Lucas, a professora já deu aula na Unicesumar? Sim, Lucas, já dei sim, tá? Ó, esses dois requisitos podem ser usados no mesmo sistema? Sim, Danilo, tá? O que eu quero mostrar para vocês, gente? Que o requisito do usuário, ele vai vir assim, tá? Bem simples, ele vai dizer, olha, eu preciso disso. No requisito do sistema, a gente precisa detalhar, porque você vai ter que passar isso para o desenvolvedor, para que ele verifique que isso é lá no último mês, que vai ser automático, ali após as 5h30. Então, você está descrevendo ele mais do que o requisito que está vindo ali do usuário, tá? Além desses, da gente diferenciar o requisito do usuário, que ele vem bem cru, digamos assim, do requisito do sistema, gente, nós ainda precisamos classificar esses requisitos de acordo com se eles são funcionais ou não funcionais. Então, aqui, nos requisitos funcionais e não funcionais, gente, é que nós vamos determinar quando eu tenho uma funcionalidade do meu sistema. Então, a gente olha para a entrada e a saída de dados do sistema. E quando eu tenho requisitos não funcionais, que é quando eu olho para a restrição. Então, observem que requisitos funcionais, que a gente vai usar a sigla RF, então dizem respeito à definição das funções que um sistema ou um componente de sistema ele deve fazer. E aí eu quero que vocês entendam bem, gente, que nós temos que olhar para a entrada e para a saída. Então, por exemplo, se eu cadastrar um cliente, eu preciso salvar os dados desse cliente no meu sistema. Eu estou dando entrada. Saída é um relatório, é um resumo, né? Pode ser na tela, pode ser ali impresso. Então, é a saída da informação, né? Como pode ser isso algo na tela também. Agora, quando você tem um requisito não funcionais, que a sigla vai ser RNF, ele vai dizer respeito, gente, a restrições, que é aquele exemplo que eu dei para vocês lá na frente. Que tipo de restrição que a gente vai ter? Quando envolver aspecto de desempenho, o qual você coloca uma restrição que ele tem que imprimir em menos de 2 minutos, em 5 minutos. Interfaces com o usuário. Então, você está restringindo, muitas vezes, aquilo que o usuário vai visualizar e, muitas vezes, que tipo de interface que ele vai trabalhar. Confiabilidade, segurança, manutenibilidade, né, que vem a parte da manutenção do seu sistema, portabilidade, gente, que o sistema consiga ser utilizado independente ali do sistema operacional que você esteja utilizando e que tenham restrições de padrões, né? O que são esses padrões, gente? Nós temos hoje muitas normas, a gente tem muitos regulamentos de várias áreas, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para a área da saúde, ela tem padrões, ela tem normas, ela tem regulamentos. Se a gente for olhar para vendas, vai ter normas, vai ter padrões. Se a gente for olhar para a logística, para a indústria, dependendo da área, tem muito mais padrões e normas e a gente precisa atender a tudo isso, né? Então, por exemplo, um sistema que precisa emitir o cupom fiscal, esse sistema, ele tem que ter ali uma integração com o sistema da Receita, da Cefaz, porque vai ter que bater lá, vai ter que validar aquele cupom fiscal para que daí ele possa ser impresso. Então, você já tem ali algo que você vai ter que seguir as normas técnicas que são emitidas pela Cefaz toda vez que há uma mudança, seja de imposto, de CFOP, de IPI, de ICMS e outros cálculos aí, gente, que quem trabalha, né, hoje no comércio
e também, né, gente, quem trabalha aí com logística, com transporte, lida muito com isso, todo produto tem, né? São coisas que você precisa seguir, porque se não seguir, o seu sistema não vai emitir um cupom, o seu sistema não vai emitir aquela nota fiscal, porque às vezes ele tem um erro de cálculo, um erro lá de um CFOP que não era para estar ali, um cálculo de IPI, de substituição tributária, né? Então, sempre tem algo ali que você precisa fazer com que o seu sistema, ele siga aquele padrão, gente, tá? Então, isso hoje é a parte de maior dificuldade é entender um requisito não funcional, porque às vezes o cliente ele nem sabe que ele precisa daquele requisito não funcional. Ele sabe a função que ele precisa, né? Mas às vezes ele não sabe, gente, questões ali que envolvem segurança, né? Hoje a gente tem que começar desde o início do desenvolvimento, né? Já preparando o sistema para seguir as leis gerais de proteção ali aos dados, né? Hoje já entrou como algo que você precisa já desde o início começar a pensar, não, olha, eu preciso o meu cadastro aqui de cliente, o meu cadastro de usuário, já tem que começar a pensar em segurança. E isso é um requisito não funcional, né? E às vezes o cliente lá, ele não sabe que ele precisa disso. Então, fica a cargo ali do analista, a cargo do engenheiro, tá? De sistema, pelo que eu entendi, é uma regra mais ampla, que depende talvez de fatores externos. De usuário seria algo restrito, algo mais direcionado? Não, o requisito de sistema, ele vai ser, gente, um requisito funcional e um requisito não funcional, só que mais detalhado, tá? O requisito de sistema, ele é algo o qual você vai passar para o programador, para o desenvolvedor. Então, você vai colocar muito mais detalhes, porque é o programador, o desenvolvedor, o dev lá na frente, que vai olhar aquele requisito e ele precisa implementar no sistema. O requisito do usuário, né, ele é mais simples, mais abstrato, porque ele vem do usuário, é aquela linguagem lá do usuário. Ele vai dizer, olha, eu preciso calcular aí os juros no meu sistema, né, quando está ali as parcelas atrasadas, beleza? Isso, Daniel, seria uma história de usuário, tá? Depois, acho que vocês já devem ter passado por alguma disciplina com metodologias ágeis, né? E aí vocês ouviram falar sobre histórias de usuário. O requisito de usuário, gente, é a história que o usuário te conta. Ele não vem com detalhes, ele vem na visão, na ideia do usuário, né? Agora, o sistema não, ele é aquele requisito detalhado, numa linguagem o qual o usuário não vai entender muito bem, mas que o programador, que o dev vai olhar e vai dizer, não, agora eu entendi, ó, é lá no último dia do mês que eu preciso gerar, o que vai ter? Ah, vai ter o custo, vai ter o total de todas as clínicas e vai ser algo automático que eu preciso desenvolver, né? Então, observem que ali existe uma diferença de linguagem, né? A do usuário é uma história. Agora, a do sistema, ela é detalhada para que o dev, ele entenda o que é necessário implementar no sistema. Certo, gente? Eu vou dar exemplos para vocês agora de requisitos funcionais e de requisitos não funcionais para vocês entenderem a diferença de um de outro. Lembrando que, gente, tanto o requisito de usuário e o requisito do sistema, a gente divide eles em funcionais e não funcionais, tá? Exemplos práticos, tá? Um aplicativo de banco deve permitir consultar saldo. Então, esse é um requisito, gente, funcional. Por que ele é funcional? Porque tem uma funcionalidade de consultar o saldo. O que vocês vão perceber nos requisitos? Que a gente sempre vai ter um verbo, tá? Então, deve salvar, deve permitir,
que o sistema cumpra com aquela funcionalidade, ali eu vou ter um verbo, porque é uma função que o meu sistema tem que ter. Um jogo deve salvar o progresso do jogador. Um site de compras deve permitir adicionar produtos ao carrinho. Observem também, gente, que quando eu falo em permitir consultar o saldo, isso é uma entrada ou isso é uma saída de uma informação ali no sistema? O que vocês acham? Saída, Eu acho que é uma saída. Saída, né? Edson, quem mais? Saída, né, gente? É uma saída porque eu vou consultar. Se eu vou consultar, eu vou mostrar algo na tela, né? Um jogo deve salvar o progresso do jogador. É uma entrada ou é uma saída? Aí acho que é uma entrada. É uma entrada porque eu vou salvar algo, né, gente? O jogador vai lá, tá jogando, tem o progresso dele, então é uma entrada. Um site de compras deve permitir adicionar produtos ao carrinho. Entrada ou saída? O que vocês acham? Adicionar. Entrada, né, gente? Então, entrada, né? Observem, gente, que requisitos funcionais, ele sempre vai estar ligado à entrada de algo no sistema e a saída. Então, consultar, um relatório, um resumo, imprimir, isso entra na parte de saída. Agora, quando a gente fala, né, salvar, adicionar, inserir, né, aí eu estou falando de uma saída. Pode falar, Edson. Professora, no caso do carrinho, ele pode ser uma entrada e uma saída? Caso assim, vou explicar. Digamos que eu adicione o produto ao carrinho e ele tem que exibir que tem algo adicionado no carrinho. No caso, aí gera uma entrada e uma saída. É isso ou eu estou errado? É que no caso aqui, ele vai ser a funcionalidade. Né? Então, você vai olhar para a funcionalidade de adicionar o produto. Agora, quando você for visualizar o seu carrinho, aí você vai ter uma lista ali do que você tem. Então, eu já estou falando de uma outra funcionalidade que o sistema vai ter. Tá? Tudo bem? Quem levantou a mão? Daniel, pode falar? Não, é que eu ia responder a pergunta dele, mas a senhora respondeu muito bem a questão, né? É duas funcionalidades à parte, né? Uma é de adicionar e outra é de listar. Isso. A visão que a gente tem no macro, assim, que está de fora, que fosse uma funcionalidade só, né? Mas ela é duas. Ela é duas. Aí, gente, o que vai acontecer? Eu não sei se vocês já tiveram disciplina de banco de dados ou não, ou alguma disciplina que envolve desenvolvimento, mas aqui a gente está olhando, né, para aquilo que o usuário quer, certo? Então, eu tenho que identificar ali o que ele vai querer naquele sistema como funcionalidade. Mas quando eu vejo olhando para o sistema que eu vou desenvolver ou lá no banco de dados, a gente olha para aquelas operações básicas que todo sistema ele deve ter, né? Que é o quê? Eu vou inserir informação, eu posso alterar a informação, eu tenho ali uma consulta que eu posso estar realizando, eu tenho ali a exclusão, né? Que eu posso estar realizando. Então, a gente tem algumas operações básicas que elas nos dizem se é uma entrada ou se é uma saída, e também nos diz, gente, a funcionalidade do sistema. Vocês vão perceber que quando nós falamos consultar, salvar, adicionar, inserir, imprimir, relatório, mostrar na tela, são verbos que vão vir de funções que o sistema ali ele vai ter, tá? Criar um site, entrada e saída. Como assim, Danilo? Você fala criar o site, se ele é uma entrada, ele é uma saída, depende das funções que o site vai ter, né? Por exemplo, quando você adiciona produtos à sua lista de produtos para vender, isso é uma ação de entrada, né? Eu estou cadastrando o meu produto.
Mas quando eu estou adicionando um produto dentro do meu carrinho de compra, eu tenho uma entrada também, porque eu estou inserindo ele lá no carrinho de compra. Agora, quando eu estou olhando uma lista, né, do que o meu carrinho de compra tem, aí é uma saída. Porque o interessante de você ver um site de compra é que parece que você está no mercado, não parece? Você entra com o carrinho, joga seus produtos, né? Você vai lá para a fila, o caixa vai passando os seus produtos ali com o seu código de barras, está dando entrada, né, daquilo que você está comprando, e ele emite para você um cupom fiscal no final, né? Que tem lá o produto que você está levando, o preço total que você vai pagar. Isso já é a saída. Então, lá no site, quando você finaliza de inserir, que você olhou os produtos que você vai usar, e aí, antes de você ir para o pagamento, né? Aquela listagem toda, ela é uma saída, né? Porque está sendo mostrado para você ali na tela. Aí você vai para a parte de pagamento. Pagamento já é uma entrada, porque você vai informar, né? Ali o cartão, o pagamento que você vai colocar, frete, vai calcular, e quando você finalizar o seu pagamento, você tem a sua nota fiscal. Aí já é uma saída de novo. Então, observe que o sistema, né, gente, ele vai ter ali entradas e saídas, porque ele tem várias funcionalidades, né? Então, essa frase que está no final aqui, ó, são as funções principais que vão garantir que o sistema cumpra com a sua funcionalidade, tá? Ó, vamos ver mais alguns exemplos para vocês entenderem um pouco mais, tá? Essa sigla, gente, RF1, 2, 3, tá? É uma referência que a gente usa nas documentações de sistemas dentro das empresas para indicar que são requisitos funcionais. Tem empresas que colocam assim, RF001. Tem empresas, gente, que tem ali, em vez de 1, 2, 3, elas têm umas letras. E isso é muito do padrão que a empresa adota para a sua documentação, tá? Então, eu só coloquei aqui para vocês entenderem que a gente tem, então, 3 requisitos funcionais. E observem o que eles falam. O sistema deve cadastrar médicos profissionais. Então, deve cadastrar, o verbo cadastrar, entrada. No requisito 2, o sistema deve emitir um relatório de clientes. É uma saída, porque é um relatório. Então, emitir, imprimir, visualizar, consultar, já são verbos que nos indicam algo que vai aparecer, uma saída. O cliente pode consultar seus dados no sistema. Então, é uma consulta. Se é uma consulta, é uma saída, porque ele vai poder consultar seus dados, né? Vai aparecer ali na tela para que o cliente visualize os dados dele ali no sistema. Então, observem, gente, que o requisito, ele funcional, ele vai vindo um verbo, que indica que é uma ação, que é uma função, e aí vocês têm que identificar, isso vai ser uma entrada no sistema? Vai ser uma saída no sistema? Tá? Um detalhe importante, gente, não confundam, tá? Requisito com funcionalidade. Requisito é uma função que o sistema vai ter. Cadastrar, emitir, consultar. Porque às vezes a gente fala assim, olha, quais são as funcionalidades que o meu sistema vai ter? A funcionalidade, ele vem muito das telas que a gente tem. Então, eu tenho um cadastro de médicos no meu sistema, é uma funcionalidade, mas o que é um requisito funcional? Que esse sistema, ele cadastre médicos, que tipo? Profissionais. Vai emitir um relatório do quê? De clientes, poderia ser de produtos, poderia ser de fornecedores. Então, eu quero que vocês entendam assim, que ele tem uma função ali, que ela vai gerar uma entrada e uma saída. Por que o requisito, gente, ele é importantíssimo para o programador, para o desenvolvedor? Porque através das palavras que dizem que é uma entrada e é uma saída, ele sabe o que é que ele vai desenvolver no sistema, tá? Pode falar, Danilo. Boa noite, professora. Boa noite.
que eu entendo, fiz informática uns anos atrás, que a saída é tudo que a gente vê na tela, né? Tipo, vou Isso, pesquisar no Google um site, eu tô dando a entrada e o que me retorna é a saída, não é? isso mesmo. O E sistema, tipo, mesma coisa. o requisito detalhado entra no quando que, tipo, eu vou pesquisar um tênis, o, de, o detalhe do tênis, não quer dizer RNF, né? Que é Isso. Não, não daí é o quer dizer isso, requisito, né? não. O requisito funcional, ele é a entrada e a saída, é a função, Ele é é isso que ele você é só falou. informações. Só, tá? É Ah, só informação. Ou tá está certo, entrando ou está saindo, tá? certo. O requisito não funcional, eu vou mostrar ele para vocês agora, para vocês entenderem, gente, a diferença, tá? O requisito funcional, ele é o mais fácil de você identificar, porque como eu falei para vocês, ele é uma entrada, ele é uma saída e o sistema ele tem funções, né? O requisito, gente, quando ele não é funcional, ele vem de restrições. Então, olha os exemplos práticos para vocês entenderem. O aplicativo ele deve carregar em menos de 3 segundos. Então, isso é uma restrição de tempo, desempenho. O sistema tem que carregar em menos de 3 segundos. O cliente quer, ele não quer ficar esperando. Então, você coloca ali uma restrição. O sistema deve estar disponível 24 horas por dia. É uma restrição, gente. Você poderia colocar um sistema, por exemplo, que ele não ficasse 24 horas por dia. Qualquer site de compras tem que ficar 24 horas disponível por dia. É uma restrição? É, porque vai ter sites em que não vai ser usado 24 horas por dia. O site deve ser seguro contra invasões. É uma restrição. Mas daí vocês podem falar assim, professora, mas isso não é algo óbvio? Não. A restrição não, gente, porque você pode fazer um site, ele não tem ali muitas questões de segurança, porque não é algo que vai os dados do usuário, por exemplo. Agora, no momento em que você fala que ele deve ser seguro contra invasões, aí você vai ter que começar a olhar para o lado da segurança dos dados. O jogo deve rodar em celulares com Android e iOS. Você poderia fazer um jogo que rode só em celulares com Android. Ou você podia fazer um jogo que rode só em sistema operacional iOS. Então, observe, gente, que ele tem uma restrição. Então, restrições, gente, são características que tornam o sistema eficiente, mais confiável, mais agradável de usar. Tem a ver com desempenho, vai ter a ver com padrão, tem a ver ali com questões que o sistema possa ter portabilidade, que vá para Android, que vá para iOS, para Linux, para sistemas operacionais Windows, Mac e assim por diante, tá? Então, observem sempre que vocês vão observar que o requisito não funcional, ele vai ter algo ali que restringe aquela função, podendo ser de entrada ou saída, mas ele vai restringir, gente. Então, sempre vai ter algo ali que não é total, é uma restrição, tá? Pode falar, Danilo. Está com a mão aberta, a mão levantada? Não, esqueci de abaixar. Então, tá jóia. Tá? Desculpa. Não, mas só para complementar, então quer dizer como fosse regras? Isso, Danilo, regras, É como tá? fosse. Tipo, eu tenho minha casa, ó. Você não pode sentar na cama. É uma Aí chega uma regra, visita, é não uma pode entrar de restrição. tênis. Isso, é uma restrição que você impôs, certíssimo, tá? Tá bom, Certíssimo. obrigado. Se alguém tiver mais algum exemplo aí, gente, pode colocar, tá? Ó, outros exemplos de requisitos não funcionais. O sistema deve imprimir o relatório em até 5 segundos. Então, é uma restrição que o cliente quer que o relatório seja impresso em até 5 segundos.
Às vezes a gente imagina assim, professora, mas será que alguém vai pedir? Pede, gente, tá? Pede. Por exemplo, quem trabalha com transporte, com transportadora, com logística, aqui em Maringá tem a G10, né, que trabalha aí com transporte. Então, por exemplo, ela tem uma fila de caminhão, e esses caminhões, eles ficam esperando, né, o manifesto da carga e fica esperando a nota fiscal. Gente, tem que imprimir rápido, né, porque é uma fila que está passando ali. Então, o sistema, ele tem que exigir um certo tempo para imprimir. Esse é um requisito não funcional. O sistema deve ser implementado em Java. É um requisito não funcional? Porque você está falando, olha, ele vai ser implementado em Java, poderia ser em Python, em PHP, em C Sharp, C++, e assim por diante, mas você restringiu ele em Java. Por quê? Pode ser, gente, que quando você restringe, né, a implementação em uma linguagem de programação, porque o sistema com o qual você vai fazer a integração, ele exige que você faça em Java ou em Python, né? O sistema deve ser protegido para o acesso de usuários. Nessa questão, gente, entra aqui a segurança de dados, né? Ou seja, os usuários vão ter acesso a tudo que está no sistema? Não, foi o exemplo que o nosso colega colocou antes, né? Que cada caixa vai ter acesso, ou cada usuário da empresa tem acesso a uma determinada função ali dentro do sistema, né? Tem usuário que é do RH, vai ter acesso somente ao que é do RH. Quem é usuário do financeiro ou do contábil não vai visualizar o que tem lá no RH ou vice-versa, né? Então, o sistema, ele tem que ser protegido para o acesso de usuários, tanto para as funções, gente, como para o acesso normal, né? Vou baixar um jogo, vou me cadastrar, toda vez que eu quiser jogar, eu tenho que, né, acessar, eu tenho que logar aquele sistema. É um requisito não funcional? Mas pode ser que vocês pensem assim, mas todo sistema tem que ter um acesso de usuário. Nem todos, gente. Tá? Tem aplicativo que você baixa que não precisa logar. Tem programas que você pode usar de forma online que não precisa logar. Você usa o que tiver ali disponível para você gratuitamente, né? Agora, se você for querer usar mais funcionalidades, aí você precisa logar e criar o seu usuário, tá? Então, o proteger do acesso de usuário, e aí entra nas restrições, né? Vai ter muito mais, tá? Vamos ver as perguntas aqui, o pessoal está colocando. Luciana, quem é o responsável por essas restrições? Normalmente, Luciana é o analista, tá? O analista de sistemas, que é ele que vai fazer todo o levantamento, ou o engenheiro de software, né? O engenheiro de sistemas, é ele que faz todo o levantamento do que o sistema vai ter junto ao usuário, né? E aí, nas próximas semanas, a gente vai aprender algumas técnicas, né, de como que você faz para obter esses requisitos junto ao usuário, que é o que a gente chama de técnicas de elicitação de requisitos, tá? Que é um questionário, que é uma conversa, é uma observação, é uma entrevista, e aí ele vai te falar tudo o que ele faz ali no seu dia a dia. Então, a partir disso, você vai determinar os requisitos funcionais, que é a primeira coisa que a gente faz, tá? Para depois vir os requisitos não funcionais, tá, gente? Eu não consigo ter uma restrição se eu ainda não tiver o requisito funcional, certo? Eu quero que vocês entendam isso bem claro, tá? Eu não tenho, por exemplo, imprimir um relatório em 5 minutos se eu ainda não desenvolvi o meu relatório. Então, o relatório é algo que é um requisito funcional. Então, qual que é a primeira parte que nós desenvolvemos e pensamos, né? Em funções. Depois, eu olho para aquelas funções e penso em restrições. Então, requisitos não funcionais, gente, ele vem depois que você já definiu seus requisitos funcionais,
aí você vai olhar para aquilo que é uma restrição. A restrição, ela vem muito da regra de negócio do cliente. Então, é ele que vai dizer para você que restrições são essas que você vai desenvolver, tá? Mas eu preciso primeiro ter requisitos funcionais. Depois a gente vai para os não funcionais, tá? Porque eu não consigo ter uma restrição se eu ainda não desenvolvi, né, o meu funcional. O Danilo colocou que é o programador, e aí depende da empresa, tem uma equipe de cyber que baliza isso. Daniel, aí vai depender muito, né, do tipo da empresa e dos profissionais, gente. Vocês vão perceber que na área nós sempre temos nomes, né? Por exemplo, antigamente a gente falava programador, mas hoje a gente fala dev, né? Aí é o dev front-end, é o dev back-end, mas é um programador. Antigamente o programador ele era o front e o dev, né, gente? Que é o que desenvolve na linguagem, o outro que trabalha ali, digamos assim, com a interface, a tela, né? Aquela parte bonita que a gente sempre olha. Mas, nesse caso, de quando nós estamos falando de requisitos, isso é o primeiro passo lá na frente. Então, é o analista, tá, gente? É o analista de sistemas. Tem empresas que falam que é um engenheiro de software, tem empresas que falam que é um engenheiro de análise, tá? Depende muito ali dos nomes que a gente coloca, né? Que é o que a Luciana colocou, né? Não seria o analista de negócio ou o PO. O PO, ele é o dono do produto, tá? Então, um cria o sistema e o outro a segurança. Depende, Danilo. A segurança, ela vem muito da área de banco de dados, né? Porque eu tenho que pensar assim, eu tenho que olhar para a segurança do dado, mas eu tenho que olhar para a segurança do meu sistema como um todo, mas eu tenho que olhar a segurança da rede também, né? Então, no dado, eu vou olhar como que aquilo está salvo, quem tem acesso, eu tenho que proteger aquela informação lá no banco, né? Então, não seria o programador ou o desenvolvedor, aí seria um DBA, seria, né, o pessoal da área de cibersegurança, né, nesses casos, às vezes até o hacker, né, gente, mas, ele fala de implementações das restrições, agora quem define isso sim poderia ser o analista, sim, quem implementa, né, gente, é o programador, tá, o dev, o desenvolvedor lá na frente. Mas quem descreve o que deve ser de restrição aí é o analista, né? O Danilo colocou que, na verdade, é o cliente, ele que vai falar em Danilo, aí nós voltamos naquela frase que eu falei lá na frente, no início da aula, né? Que às vezes o usuário, o cliente, né? Ele acha que sabe, mas não sabe, tá? O que o cliente vai dizer para você? Eu quero um relatório. Ele não vai te dar restrição, a não ser que ele diga assim, olha, eu quero um relatório que siga o padrão, sei lá, fale um órgão aí, gente, digamos que seja o manifesto de carga, tá? Eu quero que seja o padrão do manifesto de carga, né? É o padrão. Então, aí ele está falando uma restrição para você, tá? Mas até então, muitas vezes, gente, o cliente não sabe. Ele sabe a funcionalidade, que é o requisito funcional, tá? Ok? Danilo colocou que ele sou dessa época. Você era tudo, né? Ótimo. Também sou dessa época, gente. Era tudo. Vamos para um desafio para ver se vocês entenderam? Então, gente, olha aí, ó. Eu quero que vocês coloquem se o A é requisito funcional ou não funcional, o B, o C e o D. Vocês podem colocar aí pelo chat, tá? O A, gente, o sistema deve permitir login com senha. RF ou R não F? Vamos lá, o Lucas colocou
enquanto vocês vão respondendo, pode acontecer, então, de depois de fazer a entrega aos clientes. Sim, Lucas, é o que mais acontece, tá? Tanto novos requisitos, né? Porque às vezes lá na implantação do sistema, enquanto você está instalando lá e o usuário está usando, às vezes ele quer mais requisitos funcionais, mas requisitos não funcionais, gente, muitas vezes acontece sim depois que você entregou, tá? Muito bom sua colocação aí. Então vamos lá, gente, o que vocês colocaram? Bom, o sistema deve permitir login com senha, requisito funcional ou não funcional. Pensem assim, gente. Login com senha. Tem gente que está colocando que é não e alguns colocando como requisito funcional. Vocês acham que todos os sistemas, gente, têm que ter login com senha? Todos os sites que vocês entram, todos os aplicativos têm que ter login com senha? Nem todos, Lucas, tá? Então, como não é todos, gente, não é uma obrigatoriedade, isso é um requisito não funcional, tá? A letra B diz o seguinte: o sistema deve responder em até 2 segundos, tempo. Ah, então, tudo que tem a ver com tempo, tem a ver com desempenho, né? É um requisito não funcional. Letra C, o sistema deve enviar e receber mensagens. O que vocês acham, gente? Enviar e receber é um requisito funcional, né? Eu não restringi se o enviar e receber mensagem somente por e-mail, somente pelo WhatsApp, somente pelo Messenger, né? Eu não especifiquei uma restrição, eu só falei, ó, tem que enviar e tem que receber mensagem. Como isso vai ser, por onde vai ser, daí é outra coisa, né? E a letra D, o sistema deve ser compatível com navegadores Chrome e Firefox. Requisito não funcional, porque você está falando, ó, eu quero só esses dois. Né? Se você colocar assim, ser compatível com os navegadores, aí é um requisito funcional, eu não falei quais, né? Mas nesse caso eu restringi, gente, 2 navegadores, tá? Deu para vocês entenderem? Essa é a parte, gente, de vocês identificar os requisitos, né? Sempre é mais difícil no início, tá? Aí depois a gente vai fazendo atividades, vocês vão. Agora vamos lá. Lembram que eu falei para vocês no início da aula que eu iria colocar um QR Code, né? Então vocês podem usar aí o celular, gente. Esse QR Code, gente, ele leva vocês para um site que é o Pedlo, tá? Ele é um repositório que a gente usa para você mandar ali as atividades, tá? Então, eu espero que vocês consigam, né? Então, basta vocês fazerem a leitura do QR Code, tá? E vocês vão ver que ele vai abrir, né? O Pédalo vai estar escrito em cima Desafios Engenharia de Software, tá? E vai ter um botãozinho de mais lá embaixo. Quando vocês clicarem no botãozinho do mais, você vai colocar o assunto, tá? Pode colocar só identificar requisitos funcionais, e embaixo você vai descrever ali. O que você vai descrever? Você vai olhar para essa tela, gente, de cadastro de clientes, e você vai falar para mim quais requisitos funcionais eu tenho nessa tela, tá? Lembrando que, gente, tela é uma coisa, requisitos funcionais são outras, lembrando que tem a ver com entrada e com saída, tá? É uma diferença simples, muda tudo, tá, gente? Estão conseguindo? Deixa eu ver aqui, quem já me respondeu. Vocês podem colocar o nome de vocês, tá, gente? Se identificar ali para a gente...
poder visualizar. Vocês podem ir colocando, tá, gente? Quem não conseguir, vai escrevendo aí no chat também, tá? Vou guardar uns minutinhos aí para vocês. Tô vendo que o pessoal está conseguindo. Muito bem, Lucas, o que você vai fazer, tá? Você vai pegar esse QR Code, ok? Vai mirar ali no QR Code, vocês vão abrir uma tela chamada de PEDAL, Desafio da Engenharia de Software, tá? Quando vocês abrirem essa página, tá? Vocês vão ter um botãozinho de mais, e ali no botãozinho de mais, você vai identificar os requisitos a partir dessa tela aqui, tá? Então, olha que interessante, né? Até então eu dei exemplos para vocês, né? Agora eu estou dando uma tela para vocês. E dessa tela eu quero que vocês identifiquem para mim requisitos funcionais, tá? Ó, a Franciele aqui já mandou. Ó, pensem assim, gente, tá? Como é o nosso primeiro exercício com tela, tá? Eu quero que vocês lembrem, certo? Não tem problema nenhum, gente. É isso que eu quero que vocês façam, tá? Depois vocês podem voltar na resposta e alterar. Eu quero que vocês, como que escreve, Darlene, tem um botãozinho de mais, tá? Então, lá no botãozinho de mais, você vai clicar, tá? E aí você vai escrever o assunto, tá? Tem um botãozinho de mais lá no finalzinho. Você vai escrevendo lá, tá? Esse aqui, gente, é um exercício, tá? Para justamente isso, tá? Para que vocês consigam escrever, tá? Se vocês acharem que está errado, vocês podem voltar lá e mudar, tá? Se não quiser colocar nada, a gente não precisa, tá? Se quiserem colocar depois que a aula terminar, fiquem à vontade também, tá? É uma tela aqui para a gente poder trabalhar em cima desses desafios aí. São coisas para vocês praticarem, tá? Bom, vamos lá então, tá? Não conseguiu, Darlene, o botãozinho de mais? Tenta lá no botãozinho de mais. Depois eu vou colocando ali. Isso, ó, o pessoal está colocando aqui, gente. Um requisito, gravar, realizar um novo cadastro, ver cadastros, gravar, novo cadastro. Isso, gente. Por quê? Eu vou olhar para nome, endereço, bairro, estado, telefone, celular e e-mail? Não. Agora você entendeu, Franciele? Quiser corrigir lá a resposta, podem corrigir, tá, gente? É isso mesmo, para vocês fazerem, errar, voltar, corrigir, tá? Então, lembrem o seguinte, requisitos funcionais são entradas e saídas. E sempre lembrem daquelas funções que a gente tem nos sistemas que são considerados padrões para todos. Todos eles vão ter, gente, um gravar,
vão ter o incluir, o novo cadastro, ver cadastro, que é uma consulta, né? Campos, gente, não são requisitos, tá? Não são, ok? Então, se eu falar para vocês assim, o sistema vai ter que ter algo para cadastrar o endereço, aí é o endereço total, tá, gente? Não é o campo endereço, tem que pensar na funcionalidade, entrada e saída, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar o exemplo para vocês, tá? Mas depois vocês podem ir alterando, tá, gente? Quem não conseguiu agora, quiser tentar depois, fiquem à vontade. Ó, exemplo de resposta, tá? E aí, uma coisa que eu quero que vocês tenham o costume também, tá, gente? Vocês têm que usar uma frase que é um padrão que quando a gente faz o levantamento de requisitos, o documento precisa ter. O sistema deve, o sistema precisa, o sistema deve conter os inverbos, tá? E dizendo, ó, o sistema precisa ter o quê? Uma opção para gravar cadastro. Para inserir novo cadastro, o sistema deve ter opção para ver o cadastro, que é a consulta. Aí vocês podem falar assim, professora, mas em vez de gravar, poderia ser salvar? Sim. Inserir novo cadastro poderia ser adicionar, consultar ou ver, em vez de ver, consultar. Aí, gente, é muito do que tem visual na tela, tá? Mas seriam aí as possíveis respostas, né? Essas caixas de preenchimento, né, Lucas? Gente, assim, ó, o que eu mostrei para vocês com essa ferramenta do Pedro, tá? Ela é uma ferramenta, ela tem uma parte da IA, tá? Mas ela faz aí para as aulas online, né? Ela é um recurso para a gente poder ver o que vocês estão entendendo aí. Fica sempre, vai ser sempre esse link. Então, se vocês quiserem já salvar aí esse link para essa disciplina, desafios, respostas, vocês podem colocar pergunta lá, podem auxiliar os colegas, tá? Eu vou estar sempre colocando, gente, exercícios ali para vocês se sentirem desafiados, né? A gente sabe que a nossa área, quanto mais a gente exercitar, mais fácil fica de entender o conteúdo, né? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Muito bem, gente. Vamos lá, então. Aí, olha só, né? Não se assustem, tá, gente? O requisito funcional, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? O exemplo que a gente fez, o exercício, ele sempre vai ser olhando para a entrada e a saída e uma função, certo? São mais tranquilos de vocês visualizarem. Requisitos não funcionais, gente, ele tem uma dificuldade maior, porque eu preciso ter o funcional primeiro, eu preciso ter, né, o meu sistema ali com as minhas funções de entrada e saída para que eu pense em restrições. Então, requisitos não funcionais, gente, nós temos tipos de requisitos não funcionais. A gente tem 3 grandes tipos, que são requisitos do produto, requisitos organizacionais e eu tenho requisitos externos. Então, agora aqui a gente vai conseguir olhar para os requisitos não funcionar e pensar um pouquinho mais em restrições, tá? Quando a gente fala em requisitos organizacionais, gente, eu vou olhar para dentro da empresa. Então, eu vejo requisitos de ambiente. Por que eu preciso olhar o ambiente, gente? Quando você desenvolve um sistema, você está ali, né, o desenvolvedor, para aqueles que são desenvolvedores aí, você olha, né, a sua máquina ali, a empresa onde você está desenvolvendo. Só que o requisito ambiental, eu vou olhar, ambiental não, né, ambientais, eu vou olhar, gente, para o ambiente do cliente, lá no usuário. Então, qual é a máquina que o usuário tem? Né? Vai ser terminal, vai ser um PC, vai ser
que tipo de equipamento que ele vai usar. Então, o requisito, ele é não funcional, porque muitas vezes no cliente você vai ter que trabalhar com um determinado tipo de equipamento, tá? Requisito operacional, gente. Como que esse sistema ele vai operar dentro da empresa? Tá? Um exemplo de operacional, gente, é quando nós lidamos, né, e o ambiental aqui também entra nisso, por exemplo, numa usina, né, num frigorífico, né, eu tenho quente, eu tenho frio, como é que vão se comportar os equipamentos, como é que vai ser a operação ali no dia a dia, né? Daqui 5 minutos já volta? Ok, Douglas. Requisitos, gente, de desenvolvimento. Então, olha só, estou olhando só para esse meinho aqui, tá? Desenvolvimento aí é restrições de linguagem, né? Eu vou trabalhar com Java, com Python, vou usar uma biblioteca, eu preciso fazer uma integração com algum outro sistema, vou trabalhar com um tipo de arquitetura microserviço ou monolítica, né? Vou olhar ali para o desenvolvimento em si. Então, pensem assim, gente, o organizacional é você olhar lá para a empresa do cliente e pensar assim, ambiente, operação que está lá. Tá? Quando a gente olha para requisitos externos, gente, então são externos ao sistema. O que significa isso? Requisitos reguladores de órgãos do governo, de notas técnicas, de imposto, de tributos, né? Então, são requisitos reguladores, né? Então, a gente tem empresas que regulam, né? Outras porque você precisa seguir normas que estão ali. Requisitos éticos, tá, gente? Ele entra aqui questões, tá? Com relação, professora, depois termino de assistir, desculpa, tudo bem, Danilo, sem problema nenhum, tá? A aula fica gravada, os exercícios vão ficar aí, eu vejo vocês, então, na quarta-feira, tá, gente? Não vão esquecer quarta-feira, ok? Que a gente combinou que nós vamos ter a nossa terceira aula na quarta, certo? Então, boa noite aí, Danilo. E os requisitos, gente, éticos, por quê? A gente sabe que, culturalmente falando, né, nós temos várias culturas, não só no Brasil, como no mundo, né? É uma diversidade muito grande. E os aplicativos, sistemas, web, eles passam fronteiras, né? E aí a gente precisa também olhar para requisitos éticos, tá? E requisitos legais, aí entram aqui, gente, as leis gerais de proteção de dados, tá? Aí nós temos os requisitos de produto, gente, usabilidade, facilidade de uso, requisitos de eficiência, de confiança, de proteção, desempenho, de espaço, daí você olha para o seu sistema em si, tá? Esses tipos de requisitos não funcionais, gente, individualmente, cada um deles, né, a gente vai ver isso na disciplina de engenharia de requisitos, tá? Para quem vai ver ela, né, nos próximos meses do ano que vem, a gente vai ter uma disciplina que é requisitos, a gente vai trabalhar especificamente com eles, tá certo? Então, aqui só para vocês conhecerem essa divisão. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos requisitos de domínio e de negócio, tá, gente? Domínio e negócio é a característica da regra de negócio do cliente, tá? Ele é um requisito funcional, porém ele tem a regra de negócio do cliente. E aí, gente, isso é particular de cada negócio. Não tem como a gente falar assim, ó, eu vou seguir uma regra. Não, eu não tenho uma regra, eu não tenho algo que reflita essa regra de negócio. É a regra específica. Por exemplo, aumentar a receita. A empresa precisa aumentar 15% as vendas online no próximo ano. É uma regra de negócio, gente, da empresa que tem um site de vendas online.
Reduzir custos operacionais, diminuir em 10% gastos com logística até o final do semestre. É um requisito de domínio de negócio, mas é algo específico de uma empresa que quer diminuir 10% de gastos com logística, tá? Então, como eu falei para vocês, não existe aí uma regra, né, para o requisito de domínio e negócio. Outros exemplos, tá, gente? A gente fala RN, negócio, mas vocês também vão ver na literatura RD, tá? Que é de domínio. Então, por exemplo, garantir 100% de conformidade com normas da Anvisa e protocolos de segurança do paciente. Requisito não funcional, gente, seria estar em conformidade com norma da Anvisa, tá? Mas falar em requisitos de negócio, normas da Anvisa e protocolos de segurança do paciente, quer dizer o quê? Que negócio é esse? Que domínio é esse, né, gente? Saúde. Então, só por esse requisito, eu já sei que isso aqui é um sistema de área da saúde. Implementar sistema de rastreabilidade de medicamentos para evitar erros de administração. É um requisito de um domínio, uma regra de negócio bem específica, medicamento. Aumentar a taxa de retenção de médicos e enfermeiros em 25%. Então, é uma regra de domínio, uma regra de negócio. Elevar a taxa de ocupação dos leitos de 70% para 85%. Aumentar a receita proveniente de convênios em 30%. Então, gente, regras de negócio, regras de domínio, ele é muito específico realmente do negócio, tá? Não existe uma regra que eu possa passar para vocês, e sim que isso vai vir lá do cliente, né? E é ele que vai passar para você qual é uma regra específica aí que tem a ver com o negócio, tá certo? Vamos lá, então, gente. Diferenças importantes. Então, aqui eu coloquei um resuminho para vocês, tá? Do que é o requisito de negócio, funcionais e não funcionais, tá? O negócio, gente, ou de domínio, né, é aquele estratégico, aumentar a venda, tem a ver com o negócio. Requisitos funcionais, ele vai descrever o que o sistema, ele deve atender desse negócio aí, tá? Permitir pagamento via Pix. É um requisito funcional, né? Requisito não funcional, descreve qualidade do sistema, tempo de resposta menor que 2 segundos, tá? Só para vocês aí entenderem essa diferença, tá? Gente, eu vou deixar para vocês, tá? Que já estamos aí chegando às 9 horas, um outro desafio, tá? Vocês vão identificar os requisitos funcionais e não funcionais agora desse protótipo aqui, tá? Por que eu falo que é um protótipo? Porque ele foi desenhado, essa tela, tá, gente? No Balsamiq, tá? Que é uma ferramenta aí para a gente trabalhar com protótipos. Então, vocês vão ver que tem um cadastro de produto, né? Eu tenho botões, eu tenho alguns campos aqui. Então, vocês vão olhar para a entrada e saída e aquilo que eu posso restringir como sendo um requisito não funcional aqui dentro, tá? Então, eu vou deixar para vocês esse desafio, tá? Vou colocar para vocês aqui, então, esse desafio, ele vai ficar, gente, como uma tarefa, tá? Pode ser? Fica como uma tarefinha para vocês, beleza? Deixa eu só passar para o próximo aqui, que é uma indicação de um livro, tá, gente? Eu vou indicar para vocês primeiro esse do Pressman e do Maxim, tá? Ele já está na 9ª edição, as primeiras edições foi só do Roger Pressman, tá? O Maxim, ele veio depois. E é o livro base de leitura, tanto do Pressman como do Somerville. Somerville também se chama Engenharia de Software, tá, gente? São livros enormes, tá? Tem aí 900, 800 páginas, porém, ele é a base
da área, tá? Então, para entender sobre engenharia, eu indico esses dois aí. Se vocês quiserem, na próxima aula, eu trago links de onde vocês podem encontrar, né, versões desses livros aí, mas hoje online vocês conseguem localizar, tá? É a base, gente, para quem for fazer um concurso, tá? Na área de TI, seja para analista ou um concurso público aí, gente, cai, tá? E é essa base de leitura aí do Presman, tá? E também, né, para quem está querendo entrar na área, gente, ele é base aí para vocês entenderem toda a parte que envolve a engenharia de software, ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. Tá bom, já deixo, gente, só um pouquinho. O lugar que a gente encontra esse livro, eu vou passar, Luciana, tá? Eu prometo que nós vamos ter aula na quarta, né? Como eu falei para vocês. Aí eu vou colocar um link, tá? Do livro ali, indicando para vocês. Eu não quis colocar um QR Code, eu vou trazer alguns links para vocês, né? Dessa indicação desse livro e de outros livros também aí da área, tá bom? Porque para vocês terem, né, gente, é base. Hoje a gente encontra esse livro online, mas, né, se vocês forem comprar, ele é um custo bem altinho desse livro aí, né? Tudo bem, gente? Eu já volto no slide anterior, tá? Eu tenho ele, professora, na 7ª edição. Ah, você tem na 7ª? Ah, ótimo. Sabe o que ele mudou, Daniel? Ele mudou. Olha aí, ó, viu, gente? Ó, os colegas salvando a nossa aula de hoje, né? O Daniel colocou ali e o José também já colocou um link aqui que ele achou, gente. Olha aí, ó, na Amazon para comprar, né, José? Eu vou trazer para vocês, gente, um link para vocês baixarem. Tá? Tem aí algumas versões dele que dá para vocês baixarem. Mas na biblioteca, eu acho que eu tenho sim na biblioteca do livro, tá? Vocês encontram ele aí também, tá? A diferença dele, Daniel, porque você tem, é o que ele traz com relação ao desenvolvimento para web e para aplicativos, tá? Tanto que, para vocês terem uma ideia, quem trabalha com a área de testes e qualidade, hoje, gente, para você testar um aplicativo, ele gera uma grande dificuldade para os testadores, porque você precisa testar ele em tudo que é tipo de aparelho celular, né? Trabalhar com sistemas operacionais, que não é algo muito fácil, né? A gente tem aí várias versões, e isso dificulta muito o testador, né? Então, o livro, essa versão da 9ª, ele traz justamente isso, gente, tá? Ele traz toda a parte ali da engenharia de software para a parte de web, além, claro, do desktop normal, né? Mas ele traz tanto para web para aplicativo, porque muda, gente, tá? As arquiteturas são diferentes, então a parte em que nós trabalhamos com testar, a parte das metodologias, ela muda um pouquinho quando você olha para o tipo de sistema que você vai desenvolver, beleza? Então, vamos lá, gente. E aí, tá? Na aula passada, alguns colegas comentaram sobre a IA, né, gente? Aí, né, eu quis mostrar para vocês, tá, gente, que nós temos aí também possibilidades de usar a IA no estudo. Então, eu quero que você escute depois essa musiquinha, tá, gente? Eu tentei colocar um som agradável para todo mundo, até porque dá para a gente escolher, né? Um som suave, um dance, um jazz, um rock, tá? Mas é uma música, tá? Para vocês gravarem um pouquinho sobre requisitos e sobre engenharia de software. Quem gostar, gente, eu passo depois para vocês o software que eu utilizei para criar essa música, tá? Para quem gosta de música. É uma coisa, assim, que eu gosto de passar para os alunos, porque
além de entender um pouquinho melhor o assunto, vocês ainda têm uma ferramenta, gente, para utilizar para quem gosta de música, tá? Aí vocês podem escutar ela depois, tá certo, gente? Eu vou voltar aqui novamente. Professora, Oi. um questionamento. A senhora mencionou a biblioteca. A Facinte, ela tem biblioteca virtual? Tem pessoal que comentou aqui, mas tem sim, gente. Eu vou ver com a Josi depois e eu trago também para vocês aqui no chat na próxima aula, tá? Sim. Ok. Eu acredito que seja a minha biblioteca, que é algo que as universidades ela tem, tá? E isso, uma biblioteca ajuda muito, né? E falaram que estava em manutenção. Luciana, eu vou ver, porque tem uma das, que é da Pearson e da minha biblioteca, realmente que ela estava passando por manutenção, tá? Mas eu vou ver com ele certinho, tá? Mas, e também me comprometo com vocês na próxima aula de colocar vários links, gente. Eu tenho vários links que vocês podem baixar de livros, tanto técnicos como de leitura, são gratuitos, tá? E uma coisa interessante também, com relação, gente, às horas complementares de vocês, né? Que vocês precisam aí para se formar, que tem a ver com as palestras que vocês assistem, né, e depois protocolar, ou cursos que vocês fazem, tá? Vou trazer uns links também, gente, de cursos gratuitos, né, que vocês podem estar cursando, né, são gratuitos, tem certificados, tem 2 sites que são maravilhosos, que são de universidades internacionais e algumas aqui no Brasil, né, e que são gratuitos, tá? E são certificados na área, vai ter de vários. Isso é legal, porque além de vocês aprenderem, vocês ainda têm as horas complementares, né, gente, que vocês precisam aí ter no final do curso para se formar, que é algo, né, que vem ali nas diretrizes do MEC. Tudo bem, gente? Então, vai ter palestra de Oracle, eles não dão certificado, mas será que o convite conta como hora complementar? Eu acho que sim, tá? Eles não vão dar certificado? Normalmente dão. Eu vou trazer para vocês vários links, gente, na próxima aula, então eu coloco nos slides para vocês. O pessoal conseguiu acessar os slides que eu coloquei no chat, gente? Tinha deixado o link anteriormente, aí vocês podem baixar, tá? Vai ter ótimas de Java e PHP. Deixa eu ver uma coisa. Quem conseguir resgatar aí, gente, o link dos slides. Deixa eu colocar aqui. Aí. Tentem baixar daí os slides, gente, senão depois eu peço para o pessoal compartilhar com vocês, tá? Aí, ó, o pessoal colocou, tá, gente? Então, ó, esse desafio aqui eu vou deixar para vocês como uma tarefa de casa, né, para vocês estarem tentando identificar os requisitos funcionais e não funcionais, tá? Vocês podem colocar ali usando esse link do Pédulo, tá, gente? Vocês podem colocar lá, e daí na próxima aula, tá? Eu vou pegar algumas respostas ali, não vou colocar nome de ninguém, tá? Para a gente conseguir. Tá dando acesso negado? Ué? Vamos ver. Vamos testar de novo. Gente, no meu tá funcionando normal aqui. Não tá como leak. Verifique o e-mail de vocês, tá? Mas ele tá abrindo a princípio normal, tá? Você pode clicar 2 vezes, ó, o pessoal conseguiu. Acredito que esteja ok. Quem não conseguir, gente, depois vocês me avisem, tá?
Pede para solicitar acesso? Estranho. Depois eu verifico se tá, gente, mas o compartilhamento dele tá público. Tá? Acesso negado aí também? Tá. Então vamos combinar o seguinte, gente, eu vou verificar certinho, você receberá um e-mail informando se o pedido foi aprovado. Bom, eu vou verificar depois, tá? E aí eu envio para vocês o novo link, se for necessário, tá bom? Se não, gente, anotem aí, né? Eu acredito que todo mundo conseguiu pegar os slides. Quem não conseguiu, baixa aí os slides. E aí, na próxima aula, tá? A gente vai partir desse exercício aqui para ver se vocês entenderam requisitos funcionais e não funcionais, tá certo? Próxima aula, gente, nós começamos a trabalhar com diagramas da UML, mas antes da gente terminar os requisitos, né? Aí a gente vai para os diagramas, tá certo? Porque a gente vai trabalhar com alguns diagramas que necessitam de requisitos funcionais, principalmente, beleza? Então, deixa esse exercício, tentem fazer, conversem também com os colegas, tá? Eu vou ver se eu consigo liberar o link novamente. Para mim, a princípio, tá dando tudo ok, mas eu vou olhar aí o que vocês estão me informando, tá? E aí, gente, não esqueçam de curtir a musiquinha. Se vocês acharam legal, depois eu passo para vocês qual é o link da ferramenta. E é bem legal, gente. Você joga lá um texto, né, do conteúdo que você quer e ele vai criando uma trilha sonora em cima daquele conteúdo, tá? Espero aí que vocês tenham gostado, tenham curtido a aula. E aí, na quarta-feira, lembrando, hein, gente, quarta-feira, aí a gente tem, então, a nossa aula, tá? Então, lembrando que a gente vai antecipar. Vou pedir para a Josi, a coordenadora, passar para vocês, enviar um recadinho, mas quarta-feira a gente se vê no mesmo horário, no mesmo link. Tá bom, gente? Então, beijos aí no coração de vocês e até a próxima aula. Tá certo, gente? Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijos aí no coração. Até mais, gente.